Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Dia 15 de outubro é celebrado como o Dia do Professor e da Professora. Uma homenagem a essa categoria profissional simplesmente fundamental na construção da sociedade. Contudo, falando assim, parece que essa homenagem sacramenta uma profissão cuja admiração, respeito e a valorização são pontos pacíficos. E nós sabemos que não é bem assim. Seja pelas políticas públicas para a educação, seja pela relação com parte da sociedade, seja pelas condições de trabalho. Em geral, o trabalho de professor e professora é, na verdade, marcado por muitos desafios. E é sobre isso que nós vamos falar no ponto de pauta de hoje. Para tanto, temos como convidada a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e diretora da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Érica Suruagi. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são os desafios de ser professora e professor. Professora Érica, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua atenção em conversar e pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu quem agradeço, Rafael, agradeço aos companheiros e companheiras da Sedufisme, acertei, que é difícil pronunciar, sempre parceira, né, nas lutas, então é um prazer imenso, né, e agradeço muitíssimo o convite para estar aqui dialogando sobre a profissão de professor. Professora, na abertura eu mencionei que o trabalho de professor e professora é marcado por desafios. E esses desafios são assim mesmo, no plural. Então eu queria abordar com a senhora algumas dimensões desses desafios. E para começar, eu gostaria de falar sobre as políticas públicas de educação no Brasil. Quais os principais desafios que se impõem ao trabalho de professores e professoras nessa dimensão das políticas públicas para a educação? Rafael, primeiro que a gente tem um desafio, né, de consolidar, de fato, um sistema nacional de educação. Até hoje, nós não temos, né, um sistema colaborativo entre União, estados e municípios, com solidariedade entre esses entes federados, né, onde a gente possa, de fato, pensar o desenvolvimento das nossas crianças, jovens, adultos, até o idoso, né, pensar esse processo formativo como um todo, que requer, né, sobretudo, orçamento adequado para isso, requer valorização dos profissionais da educação. Então, a gente não tem ainda, né, o respeito ao piso, por exemplo, salarial dos professores da educação básica. Nós, né, que estamos na educação superior, hoje estamos recebendo praticamente o equivalente, né, ao professor inicial da educação básica. Em alguns estados estamos ganhando até menos, né, ou seja, a nossa remuneração, que também requer uma carreira valorizada, né? A discussão sobre a carreira ela é fundamental, tanto na educação básica como na educação superior. Nós temos uma carreira hoje completamente desmantelada, né? E isso é muito ruim, porque a gente passa a ter uma profissão pouco atrativa para os jovens, né? A gente tem um desafio enorme de atrair a juventude para a docência, para as licenciaturas, né? Então, nós temos aí uma enormidade, né, de políticas públicas, ou a carência de políticas públicas, para a gente poder ter, de fato, uma profissão que seja digna, que atraia a juventude, que a gente possa ter respeito e, sobretudo, ter garantida a nossa liberdade de ensinar e de aprender. Então, as políticas públicas, seja para o currículo, seja para a formação dos professores, né, seja para garantir orçamento adequado para o funcionamento das universidades e da educação básica, para que a gente tenha formação inicial e continuada, né, tudo isso
perpassa por um projeto de país, né? Então, as políticas públicas, elas precisam valorizar a educação e o professor, né, os profissionais como um todo envolvido com a educação, para que a gente tenha um projeto de futuro, né, para a nossa juventude e, sobretudo, para o nosso país, né? Então, não teremos um país soberano, né, com desenvolvimento de ciência e tecnologia se a gente não investir, não tiver políticas públicas consistentes que pense desde a educação infantil até a pós-graduação. Certo. Professora, desde antes da chegada de Jair Bolsonaro ao poder, mas se intensificando com a vitória eleitoral de 2018, o trabalho em educação esteve entre aqueles temas que estavam no centro da polarização política do Brasil, através de medidas como Escola Sem Partido, as falas do ex-presidente sobre o patrono da educação, Paulo Freire, ou as falas de Jair Bolsonaro sobre os próprios professores e professoras naquela narrativa da doutrinação. Ainda sobre os desafios, agora eu queria lhe perguntar qual é o principal desafio do trabalho de professoras e professores nessa relação com a sociedade e nesse debate sobre uma educação que seja livre para tocar em pontos críticos para a sociedade. Como a educação, né, e os professores, as professoras, né, os profissionais da educação foram o grande calo, digamos assim, no sapato do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, precisava atacar, né? Por quê? Porque ainda temos, né, um respeito, né, uma profissão de respeito, até porque é a que forma todas as outras profissões, né, somos nós, a gente tem ainda um respeito da sociedade, mas estamos perdendo gradativamente esse respeito, tendo em vista esse ataque sistemático, organizado, inclusive utilizando o aparelho do Estado para perseguir, criminalizar os professores. Né? Você traz a dimensão, né, de colocar os professores como doutrinadores, né? Mas quem de fato faz a doutrinação é a extrema-direita desse país, né, utilizando o aparato, muitas vezes, né, da igreja, a boa-fé das pessoas, para jogar a população contra os professores, contra a escola, contra as universidades. Por quê? Porque há uma perspectiva, né, um projeto de manter o povo, né, os trabalhadores e as trabalhadoras silenciados. É um projeto de dominação, né, o projeto do obscurantismo. Então, precisamos atacar aqueles que possibilitam as pessoas saírem do obscurantismo. Não sei se você lembra, mas o Eduardo Bolsonaro, recentemente, disse que nós, professores, somos piores do que traficantes. Né? E aí eu fico brincando com meus alunos, falo sobre isso para eles, mas digo, realmente a gente trafica saber, né? A gente trafica conhecimento, e conhecimento é perigoso. Né? Conhecimento é perigoso. Então, o professor ele tem essa atribuição de possibilitar o desenvolvimento das crianças, dos jovens, dos profissionais que formamos, porque a gente não só forma profissionais, nós formamos cidadãos, nós formamos trabalhadores conscientes do seu papel na sociedade, numa sociedade de classe, onde existe uma relação extremamente desigual, né, e que a gente viu o bolsonarismo aliado com as Forças Armadas e com os grandes grupos empresariais desse país atacar, sobretudo, a educação pública, atacar as universidades públicas. Por quê? Porque é onde nós temos liberdade de ensinar e de aprender, de criar, de produzir conhecimentos que questionam essa ordem, né? Essa ordem que possibilita, né, pessoas do tipo, né, e do Bolsonaro chegar ao poder e usar esse poder, o aparelho do Estado, para perseguir opositores, atacando diretamente a democracia. Né? Se a gente não tem uma vitória, né, eleitoral no final do ano passado, eu não sei o que seria dos professores, com escolas que têm sido invadidas, né, que a gente teve, né, um processo, eu particularmente, né, fui vítima de um processo de perseguição, porque estávamos
tentando esclarecer a população do que acontecia na pandemia. Né? Colocamos aqui os outdoors, né? Foram cerca de 72 outdoors, colocando o Senhor da Morte chefiando o Brasil, mais de 120 mil mortos por Covid fora Bolsonaro. Era isso que dizia. Era uma peça publicitária que tentava alertar para a população o que estava acontecendo, né, no país com o número de mortos, e a gente viu o resultado, né, foi mais do que isso, né, e por conta de um, né, governo que negligenciou o combate à pandemia no nosso país, atrasou a compra de vacinas. Então, ou seja, o conhecimento, ele possibilita o questionamento, a organização das pessoas, e o professor tem um papel fundamental, né? As grandes mobilizações durante o governo Bolsonaro foram feitas pela educação, com os professores, com os estudantes, né? Com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, e a gente precisa eliminar aquele que contesta, né? E nós defendemos bravamente a democracia, e não existe democracia, Rafael, sem escola pública, laica, de qualidade para todos e todas. Por isso a gente ainda não consolidou uma democracia no Brasil. A gente só vai consolidar e avançar na democracia quando o filho do pobre e o filho do rico tiverem uma escola, né, que consiga juntar, unir, avançar no processo formativo, dando as oportunidades para que todos se desenvolvam. Assim é a universidade pública. Não tem democracia sem universidade pública, onde a gente tenha liberdade, né, de ensinar, de aprender, de produzir conhecimentos, não os conhecimentos que favorecem o capitalismo, os capitalistas, o empresariado, mas o conhecimento livre, né, o conhecimento que se importa com as problemáticas do povo pobre, trabalhador, das mulheres do campo, dos trabalhadores do campo, daqueles que estão nas favelas, nas comunidades, dos menos favorecidos, ou, como diria, né, os de baixo, né, os oprimidos da sociedade brasileira. Então, nós precisamos garantir, sobretudo, essa liberdade de cátedra que foi duramente atacada, né, durante os 4 anos do governo, né, do genocida Bolsonaro. Certo. Professora, eu queria já pegar um gancho disso que a senhora falou agora sobre o processo contra a senhora. Em 2018, o Congresso do Andes deliberou pela criação do Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral e Sexual nas universidades, IFES e Cefetes. E essa data foi agora, 17 de outubro. E no debate sobre a criação desse dia, muito se falou sobre o quanto o governo Bolsonaro criou um ambiente hostil na educação e que era um pouco disso que a senhora falava agora, e que esse ambiente hostil ele é um terreno fértil para esses assédios. A senhora teve, né, esse evento envolvendo o governo Bolsonaro, já que em 2021 a senhora foi alvo de uma ação criminal movida pelo presidente por conta de outdoors que denunciavam a responsabilidade do governo no número de mortos pela Covid. Como foi esse processo para a senhora e qual o impacto desse governo Bolsonaro na criação dessa tensão e, por consequência, desse ambiente propício ao assédio, nesse debate ao qual a deliberação do Congresso do Andes fez referência? É um processo extremamente doloroso, né? Com 20 anos de magistério, numa relação extremamente profícua, né, com os meus alunos, com os meus ex-alunos, com os meus bolsistas, meus ex-bolsistas, você ser acusada, né, de cometer um crime, né, pelo seu exercício enquanto docente, pesquisadora, professora da universidade e, sobretudo, por ser sindicalista, né, como se lutar por direitos, lutar em defesa da democracia, lutar pela vida, que era isso que a gente estava fazendo, lutando pela vida, né? 120 mil mortos, como não fazer nada diante de 120 mil mortos?
Então, na tentativa de frear o genocídio, nós, né, no exercício da nossa profissão e da nossa atividade sindical, né, sermos perseguidos. Então, assim, foi um processo individual de sofrimento muito grande, né? Nós, nas redes sociais, eu tive que bloquear minhas redes sociais, porque os seguidores, né, os fascistas, diziam que a ditadura, por exemplo, né, entre outros, vou só ilustrar com esse ataque que eu recebi, que a ditadura matou pouco professores da minha qualidade, que deveria ter mato muito mais, né? Ou seja, a nossa vida, de fato, ameaçada, né? Então, saí com medo, eu disse, eu não estou agradecendo a pandemia porque eu estou andando de máscara, né? Mas as nossas fotos, né, circulando nos jornais, né, nas redes sociais, então, ele criou esse clima, e até hoje incita as pessoas, né, parte da igreja incita, né, como se nós estivéssemos doutrinando as crianças, que na escola tivesse, né, uma doutrinação em relação à orientação sexual das crianças, e a gente recebe isso de uma maneira muito violenta, né? É uma violência, o assédio é uma violência. E nós precisamos, dentro da universidade e na sociedade como um todo, combater, né? Porque a gente fala muitas vezes, né, dos fascistas, da extrema-direita, né, dos assediadores, mas entre nós também tem assédio. E nós que somos assediadas temos dificuldade de caracterizar aquilo como assédio, de tão naturalizado que está o assédio nas instituições, dentro da universidade. Orientadores que assediam suas orientandas, moral e sexualmente, e isso ser naturalizado nas universidades. Nós precisamos combater entre nós também os assediadores, né? E, obviamente, não criar, né, como eu acho que às vezes o Andes exagera e cria um tribunal da Inquisição, mas nós precisamos fazer a denúncia, porque assédio é crime, na via criminal. Difícil comprovar o assédio, né, e aí a gente tem que acolher, nós precisamos, né, ter os canais dentro da universidade de denúncia, mas precisamos também ajudar esse assediado a coletar as provas, a ter coragem de enfrentar. Eu tive muito medo de enfrentar o assédio, né, porque o uso da máquina do Estado, foi isso que eles fizeram, né, o ministro da Justiça, a pedido de Bolsonaro, pediu para abrir o inquérito para apurar o crime que eu havia cometido, que era ataque à honra do presidente, né? Então, ou seja, utilizando o aparato do Estado, judicial e policial, para calar os opositores, para cercear, né, de forma, né, de censurar, né, as pessoas que estavam se colocando contra o genocídio que estava em curso no nosso país. Então, acho que é importante a gente ter um dia de combate ao assédio, mas o combate ao assédio é todo dia. Nós precisamos fazer, né, desse dia um impulso para que as instituições arquem com políticas, né, institucionais de combate ao assédio, né, nós só como sindicato não vamos conseguir fazer isso, e também fortalecer as vítimas de assédio a fazer a denúncia. É muito difícil fazer a denúncia, e a gente precisa fortalecer as assediadas, os assediados a fazerem a denúncia, porque nós precisamos, tivemos agora recentemente, né, na Universidade Portuguesa, um pesquisador de renome sendo acusado de assédio, e nós não podemos tolerar mais esse tipo de coisa, porque faz, né, digamos assim, namora, de alguma forma, tem uma relação com o fascismo, com posturas fascistas, com posturas antidemocráticas, com posturas autoritárias, né, porque o assediador ele é um autoritário, né, e a gente precisa combater isso de maneira fortemente, não tolerar os intolerantes, não tolerar o assédio, e isso a gente faz cotidianamente, né? É importante ter o dia, como eu falei, mas nós precisamos reverberar, né, em políticas de acolhimento,
de ajudar o assediado, né, a assediada a fazer a denúncia e termos consequências do ponto de vista criminal. Essas pessoas precisam ser punidas, porque enquanto ficar na impunidade, nós, né, não é que eu seja punitivista, mas nós precisamos coibir, e para coibir esse tipo de comportamento, para além da educação que nós temos que ter, campanhas, né, divulgar, fazer uma educação antimachista, né, que se preocupe com o ser humano nas suas múltiplas dimensões, nós também precisamos ter consequências para os assediadores. Certo. Professora, para encerrar, eu queria voltar a falar de política pública para a educação. A senhora já mencionou um pouco sobre isso, mas, assim, em geral, os governos colocam questões orçamentárias como os principais impeditivos para a valorização da educação nos termos nos quais trabalhadores e trabalhadoras da educação reivindicam. Essa valorização, obviamente, ela passa por financiamento, mas ela se resume a isso? Como a senhora vê esse argumento e como se pode construir uma valorização efetiva desse setor que esteja ao alcance e que escape a limitações orçamentárias? Muitas das ações, né, que eu acho que precisam ser feitas, elas carecem, sim, de orçamento, né? Por exemplo, quando a gente fala de carreira, né? A carreira é algo fundamental para valorizar o professor e a professora. E isso tem um impacto financeiro, né? Nós precisamos, por exemplo, ter condições hoje de ter formação continuada, ter possibilidade de fazer nossos pós-doutorados, ter licença capacitação, ter licença para que a gente possa fazer uma licença sabática, porque isso se traduz na qualidade da educação que vai ser ofertada. Não é só um benefício, entende, pessoal, individual, do professor que saiu para fazer pós-doc. É porque isso tem um retorno do ponto de vista da produção do conhecimento e da formação que a gente vai estar oferecendo na universidade. Então, assim, infelizmente, muita coisa depende, né, de financiamento e recurso, e nós não temos essa tranquilidade, né? Por exemplo, o ano que vem, nós não temos nenhum aceno, né, no projeto orçamentário, né, do ano que vem, para termos os nossos reajustes no ano que vem. E eu digo sempre, né, se a gente não está bem do ponto de vista, né, econômico, financeiro, a gente tem dificuldade de se concentrar na profissão, né, de fazer um bom planejamento, de se dedicar, e a gente vem aí acumulando, né, quase 42 últimos anos, 45% de perdas salariais. Tivemos uma reposição emergencial de 9% esse ano, mas não temos perspectiva para o futuro. Você quer que eu escape, né, pensar no que é que a gente pode, sem financiamento, avançar? Eu digo, precisamos, dentro da universidade, ter relações, né, de menor cobrança, né? Os critérios hoje, por exemplo, eu vou entrar, né, na produção do conhecimento, precisam pensar na mulher, mãe, né, que tem maior dificuldade, né, porque precisa de uma licença maternidade. Então, nós precisamos ter, né, também dentro das instituições e a nível de política pública, um pensamento menos produtivista. Eu queria tocar nesse ponto, o produtivismo acadêmico, que muitas vezes para mim é um produtivismo, né, burro, né, porque a gente é produtivo, quer ser produtivo, mas a gente está muito mais preocupado com os números, com a quantidade de artigos que estão nos nossos lates, do que com o trabalho socialmente útil que a universidade pública tem que fazer na extensão universitária, que é o patinho feio, né, da universidade. Então, o professor que pesquisa, que capta recursos, é aquele professor visto com bons olhos, mas o extensionista que vai na comunidade, que sai, né, eu fiz agora uma iniciativa no Dia das Crianças numa comunidade aqui, que volta do fio do cabelo até o dedão do pé, cheio de poeira, porque era poeira pura, barro, né, que coloca os pés no chão da escola, por exemplo, o trabalho que a gente faz, esse professor ele não é reconhecido.
Nós não temos, né, esse reconhecimento desse trabalho na universidade. E que isso pode ser feito, Rafael, sem muitos recursos. Né? É preciso mudar exatamente essa lógica que reproduz o modelo capitalista, né? Dentro das instituições. Então, a gente pode, sim, pensar em políticas institucionais e políticas também, né, de Estado e de governo mais humanas. Nós estamos com a categoria adoecida diante das exigências das agências de fomento, das exigências para poder estar num programa de pós-graduação, as exigências, ou seja, nós estamos adoecendo. E muita coisa, nesse sentido, não precisa de recurso, né? A gente pode fazer para tornar as universidades ambientes menos desumanos, para tornar a carreira de docente mais atrativa, para que a gente possa, enfim, né, desenvolver um trabalho socialmente útil dentro das universidades públicas. Eu não sei se eu consegui, né, te responder, muita coisa precisa de orçamento e de financiamento, mas nós precisamos pensar nesse adoecimento docente, que tem reflexo, obviamente, desse modo de produção da vida que se expressa na produção da ciência, que se expressa no nosso fazer docente. Né? Então, a privatização, né, da universidade está em curso, né? A privatização das escolas públicas, né, agora com a reforma do ensino médio, com esses setores empresariais da educação, né, querendo abocanhar essa parcela do mercado, isso também é adoecedor. Precisamos urgente frear essa escalada, né, de ataque à liberdade de cátedra, à privatização do conhecimento e a privatização da universidade e das escolas públicas. Certo. Professora Érica, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Rafael, eu quem agradeço mais uma vez aos companheiros e companheiras, a todos os docentes, né, dessa querida Santa Maria. Espero ter deixado aí algumas reflexões para que a gente avance para ter, de fato, a valorização dessa profissão, porque não existe nenhuma outra profissão sem, né, a profissão dos professores, dos docentes, né? Então, eu queria agradecer muito o espaço e vamos juntos avançar para ter salário, carreira, condições de trabalho, formação inicial e continuada de qualidade e fazermos cada vez mais um trabalho socialmente útil. Muito obrigada. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e diretora da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Érica Suruagi. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.